Você que vai à igreja com certeza já ouviu alguém citando algum versículo da palavra de Deus. Mas e se eu te dissesse que alguns desses versículos não estão escritos na palavra de Deus? E muitas dessas pessoas só falam esses versículos porque ouviram outras pessoas falando. Então acompanhe nesse vídeo 5 versículos que eu selecionei que as pessoas citam, mas que não está escrito na palavra de Deus. Tu não está julgando a assertividade das frases. Não estou julgando. Dizer que essas frases, tipo assim, a tristeza... Mas essa frase aqui, aqui, ela tá errada. Metáfora, né? Não, essa frase ela tá errada. A paz do Senhor, cristãos, meu nome é Juan Moraes. Você que gosta de aprender mais sobre a palavra de Deus, já se inscreve nesse canal, deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos para que eles não possam cair nesse erro de citar coisas que não estão escritas. Então, bora pro vídeo. O primeiro versículo que eu quero falar, que na verdade não é um versículo, mas assim uma frase que as pessoas usam muito e que dizem estar escrito na palavra de Deus, é o seguinte: a palavra de Deus se renova a cada manhã. Bom, essa é uma frase muito conhecida e que todos que são cristãos alguma vez na vida já ouviram essa frase de alguém. Bom, essa é uma frase que as pessoas elas subentendem a partir de um versículo específico da palavra de Deus, mas esse versículo não está escrito da maneira como elas falam. Vamos acompanhar o que a palavra de Deus diz. Esse versículo que as pessoas confundem está no livro de Lamentações, capítulo 3, e versículo 22 e 23, que diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Bom, esse é o versículo que as pessoas tomam e erroneamente dizem que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Aqui o que está sendo referido pelo autor não é a palavra de Deus, mas sim as misericórdias do Senhor. Eu queria saber se existe alguma coisa pelo menos que retrata isso, porque alguém... Não. Tá, vamos... sempre fala nisso, né? Pode pra gente ver como a gente vai pela cabeça dos outros. Segundo versículo que as pessoas citam e não está escrito na palavra de Deus. E até uma fala de Jesus. Olha só como as pessoas usam. É a seguinte fala de Jesus: Eu venci o mundo, vós também vencereis. É uma frase que até tem uma parte de um versículo, mas só está escrito parcialmente nas escrituras sagradas. Vamos acompanhar o versículo que as pessoas usam como referência para essa fala. Deixa eu ver para te parar de citar o versículo errado. Eu não sei, eu nunca citei esse versículo. O versículo está em João, capítulo 16, versículo 36, diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pois é, né? Esse versículo termina na parte que Jesus fala: eu venci o mundo. Então, Jesus vencer o mundo e nós vencermos não é uma relação direta, nem uma relação de causa e efeito. Jesus venceu o mundo, existe a possibilidade, mas não quer dizer que nós vamos vencer. Então é bom você começar a ralar mesmo, porque isso não está garantido, não. Vamos para o terceiro versículo que as pessoas citam e não está escrito na Bíblia. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. É uma frase que muitos cristãos usam, mas que não está nem de longe escrito na Bíblia Sagrada. Mas curiosamente, essa frase ela não está na Bíblia, mas está no Alcorão. E eu não sei se as pessoas tiraram essa frase de lá e os cristãos adotaram, ou se foi apenas coincidência essa frase tá no meio cristão também. Mas vamos ler só um pedacinho do Alcorão para vocês verem como está escrito. Está escrito assim, ó: Ele sabe o que há na terra e no mar, e não cai uma folha sem que ele disso tenha ciência. Isso está na sexta surata, versículo 59 do Alcorão, né? Para quem não sabe o que é o Alcorão, é como se fosse a Bíblia para os cristãos, mas só que para os islâmicos. É o livro sagrado dos muçulmanos. Então, basicamente, essa frase é meio que copiada e colada do livro dos muçulmanos, o Alcorão. Então, fique muito atento, não fique citando trechos do Alcorão. Existe um versículo que as pessoas que pode ter, vamos dizer, gerado essa ideia no meio do povo cristão, que é o versículo que está em Ezequiel, capítulo 17, versículo 24, diz assim: Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta
elevei a árvore baixa e sequei a árvore verde, e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Bom, esse é o versículo que eu achei que seria mais próximo dessa ideia, mas como vocês ouviram, realmente não tem uma ligação direta com essa frase. Vamos para o próximo. Quarta frase que as pessoas usam, mas que não está na Bíblia. A frase é a seguinte: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Para você que já usou essa frase, muito cuidado, porque ela não está literalmente escrita na palavra de Deus. Vamos ver qual é o versículo que as pessoas associam essa frase. Salmo 145, versículo 14. Diz assim: o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Bom, essa frase ela não está escrita literalmente, mas ela carrega assim um sentido baseado nesse versículo. A ideia é a mesma. A única questão que eu vejo que muitas pessoas acabam errando é que usam essa frase fora do contexto e acabam usando ela como justificativa para o pecado e demonstrar como se pecar fosse normal ou se fosse algo que todo mundo vai fazer e que não tem nada demais. Quinta e última frase. Essa frase é uma frase muito conhecida e eu acho que praticamente todo mundo já ouviu e já até falou essa frase. Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Bom, essa é uma frase clássica que as pessoas usam no culto, mas é uma frase que não está escrita e que não tem respaldo bíblico. Vamos analisar o versículo em que as pessoas embasam essa frase. Tu não está julgando a assertividade das frases. Estou julgando. Dizer que essas frases, tipo assim, a tristeza... Mas essa alegria, frase isso aqui, aí é ela tá errada. metáfora, né? Não, essa frase ela tá errada. Vamos ler aqui Jó, capítulo 41, versículo 1 e versículo 22, para que nós venhamos entender o contexto em que essa frase foi dita. Olha só. Poderás pescar, versículo 1, poderás pescar com o anzol o Leviatã ou ligarás a sua língua com a corda? Bom, no começo do capítulo, Deus está falando com Jó a respeito do Leviatã. Bem, agora Deus ele continua falando. Não vou ler todo o capítulo, porque senão vai ficar cansativo, mas você pode conferir em casa. Versículo 22 diz assim: no seu pescoço pousa a força, isso se referindo ao Leviatã. Perante ele até a tristeza salta de prazer. Ou seja, esse versículo que muitas pessoas associam que ele está se relacionando a Deus, na verdade não é a Deus, mas sim um Leviatã. O Leviatã, que era uma espécie de crocodilo, como um monstro naquela época que cuspia fogo e que tinha uma casca tão grossa que era impossível penetrar. Então era um monstro muito grande. E aqui o texto tenta mostrar que até aquelas pessoas ou aqueles animais tristes, indispostos, quando eles chegavam, esses caras saíam desesperados, apavorados com ele. Em outras traduções vai deixar isso mais claro. Tá ok? Então não use essa frase se referindo a Deus, porque isso não tem respaldo bíblico. Então esses são os 5 versículos que as pessoas falam, mas que não está escrito. Você possa curtir esse vídeo, não esquece disso, e compartilhar com outras pessoas. Fique na paz e até o nosso próximo vídeo.